E aí, programistas, como é que vocês estão passando por aí? Eu espero que otimamente bem, eu tô muitíssimo bem, obrigado. Posso que vocês ficaram com saudade de mim? Note, zero saudade, né? Muito bem, tô aqui de volta e como vocês podem ver, com um novo setup, eu acho que vai ficar bom esse negócio, espero que sim. Vamos ver como que a gente se sai com um microfone novo aqui. Dá um tapa no microfone pros caras me xingarem. Faz tempo que eu não gravo, mas espero fazer um bom trabalho aqui. Então, sem mais shenanigans, vamos codar um pouco aqui. Dá uma relembrada, né? Caso você esteja chegando agora aí e não está inscrito no canal, aproveita e inscreva-se no canal se gostar disso aqui. Não esqueça de deixar o joinha pra nós. Bom, então no último episódio a gente trabalhou em algumas especializações, né? Então agora a gente tem um registro de comandos específico para a linha de comando, né? Para a execução que acontece lá na linha de comando. Uma coisa que a gente precisa fazer é uma linha de execução para arquivos, receber as informações que a gente quer passar para o robô de um arquivo, certo? Mas na linha de comando a gente já consegue executar todos os comandos. Rapaz, se eu falar que eu esqueci como que é a execução do robô aqui, vocês botam fé, não? Bota, né? Porque eu realmente esqueci. Robot, report, place 22 north, report, mas eu lembrei, move, report e adeus. Então na linha de comando ele já está funcionando, certo? Então olha só, a gente pode encarar isso aqui da seguinte forma, né? Um dos jeitos de ver isso aqui é o seguinte: a gente já está entregando valor, a gente já entregou um troço que funciona lá para o nosso cliente se divertir lá, exercitar, testar o negócio, adquirir leads, palalá. Então agora está na hora de melhorar um pouco a questão, né? Então agora a gente já tem tudo isso, mas tinha uma coisa me incomodando bastante no código, que era isso aqui, ó. Se a gente procurar por def configure, por exemplo, a gente vai ver que o left tem esse método e não faz nada com ele, assim como o move. O place realmente precisa desse método. O quit não precisa. Então se a gente olhar a implementação do left aqui, olha, só retorna self, não faz nada, ignora o parâmetro e retorna self. Mas o place precisa desse troço, que o place recebe as coordenadas, né? Recebe ali a posição onde a gente quer colocar o rabate, meu Deus. Então é o seguinte, é o seguinte, o que eu quero fazer é dizer, olha, se eu não preciso do configure, eu não quero declarar esse método, né? Não quero usar ele. Vamos dar uma olhadinha aqui no nosso registro. Onde que ele ficava mesmo? CLI Registry, certo. Então, obviamente não é aqui. Def não. Configure, passando parâmetro registry aqui, ó. Pronto. Então é o seguinte. Ops. Este cara foi implementado da seguinte forma. A gente procura um comando pelo nome e se a gente não acha, a gente devolve um new command para não ter que ficar checando se é nulo, se não é, aquela coisa toda, né? Também, desculpa, também coisas que a gente já andou fazendo. Peraí que tem um burp aqui. Se a gente receber new, então, né, se a gente não achar o comando, a gente retorna um comando nulo para ter uma mesma interface, né? Então essa que é a ideia. Eu posso chamar configure sempre, que eu sempre vou ter esse método. Muito bem. Eu olhei pro microfone achando que era a câmera. Se a gente parar e olhar isso com um pouquinho mais de calma, a gente vai começar a notar o seguinte, que esta ideia de ter um comportamento a mais para uma determinada situação se enquadra bem, né? Eu consigo resolver esse problema com um design pattern maroto chamado decorator, certo? Eu vou ter um objeto que não tem, por exemplo, o método configure, e aí eu decoro ele e faço para o cliente, para quem está chamando esse método configure, parecer que o método está lá, mas o método não precisa estar. Eu vou continuar não fazendo nada, ignorando o parâmetro do mesmo jeito. No fim é isso que eu preciso, eu não preciso declarar o configure em tudo que é lugar. O que eu preciso realmente é fazer isso,
decorar um objeto já existente que não tem esse método com essa interface. Assim eu consigo usar ele em qualquer lugar onde eu espero esta interface. Então vamos ver como é que eu ataco este problema aqui. Eu posso começar simplesmente tirando essa implementação de configure de todo lugar para quebrar teste mesmo, para eu me forçar a fazer a parada do jeito que precisa. Então vamos lá. Inclusive aqui nos testes, olha, no teste do registro, eu também precisei fazer a mesma coisa. Eu acho que foi inclusive aqui que me incomodou demais. Falei, putz, esse negócio não tá legal, né? Então, olha, o único lugar onde eu tenho agora o configure é no place, que é o cara que realmente precisa deste método. Legal. Então, o que a gente vai fazer agora? Vamos voltar lá pro registry. Fazer o seguinte. Então eu já tenho essa ideia aqui do null command, certo? Se eu não achar nada, vou retornar esse null command que ele tem a interface perform bonitinha. Para mim tá o suficiente, porque o configure eu chamo aqui dentro do próprio então tá mais perto do meu controle, não é isso? Então o que eu vou fazer? Eu vou decorar todos os objetos com uma interface que tenha o configure. Se o objeto que está lá dentro tem o método configure, o que eu vou fazer? Vou passar para ele a responsabilidade de invocar o método, certo? Então, eu acho que aí a gente consegue resolver o troço. Como é que eu posso fazer isso? Posso fazer isso em termos de method missing. Polêmico, meu amiguinho. Eu pego um objeto que tem essa lógica de dizer o seguinte, olha, se eu não conheço esse método e tem um objeto aqui dentro que conhece, então eu vou repassar essa invocação para o método que conhece. Tá bom? Se o objeto de baixo também não conhece, então, sei lá, temos que fazer outra coisa. Então, essa é uma das formas de resolver esse problema, né? Então, como é que eu posso fazer isso? Posso colocar essa lógica, por exemplo, em um módulo, tá certo? Porque aí toda vez que eu tiver um objeto que eu quero que tenha essa interface, eu faço ele estender aquele módulo. Então, deixa eu colocar um pouquinho de código na tela aqui e a gente já se fala. Então é o seguinte, olha, o que eu coloquei aqui no meu módulo decorator? Coloquei uma implementação de method missing, que vai simplesmente receber lá, né, o nome do método, os argumentos que foram passados para ele, se for passado algum bloco ou não. Ele vai verificar o seguinte, se eu já estou aqui dentro, olha, eu sei que o método que eu chamei naquele objeto que vai estender esse módulo não existe, certo? Já estou dentro da implementação do method missing do Ruby. Então, se o método que foi chamado é o configure e ele não existe no objeto, eu quero fingir que ele existe, quero fingir que deu certo. Então eu só vou retornar new, é aquela história, eu só vou ignorar, né? Ou podia fazer aquela história, né? A implementação que a gente tem atualmente é essa aqui. Posso fazer isso também, beleza? Caso contrário, caso for qualquer outro método que está faltando aqui, eu simplesmente vou chamar a implementação do objeto original lá, ó, explode aí, fala o que tem que fazer, certo? Como toda vez que a gente implementa method missing é decente, obrigatoriamente, que a gente implemente o respond to, porque senão não faz sentido, né? Então olha só o que eu estou fazendo aqui. Se alguém pergunta para esse objeto, escuta aqui, você conhece configure? Ele vai falar, conheço. Então todo objeto que usar esse decorator passa a dizer que conhece configure, e se ele não implementa nada, né, se ele não tem esse método lá dentro, a gente só retorna self. Essa que é a minha implementação padrão aqui. Se o respond_to receber qualquer outro método, ele vai chamar a implementação do objeto original também. Vamos dar uma mudada aqui só para começar a ficar um pouco mais legível esse troço, porque agora tem mais coisa para fazer, né? Vamos colocar esse find aqui no método especificamente que vai procurar o comando. E aí, galera, o que mais que eu posso fazer aqui, ó? Então eu só... Desculpa, né? O que eu fiz? Só passei esse cara aqui para um método que retorna o objeto que ele encontra lá na lista, seja o objeto que ele encontra pelo nome ou null command, tá bem? E aí eu posso fazer o seguinte, dizer, olha, faz favor, ô, senhor objeto, estende aí a interface do decorator, passe a responder, né, para também a interface do decorator. E aí eu posso usar só para ficar bela a sintaxe aqui, um maroto tap, se for o caso, para fazer o seguinte. Vou pegar... Não vou não. Vamos fazer em fases aqui para não virar confusão louca, né?
Pronto. Então o comando está lá, aí eu vou fazer command.configure, passando os argumentos. Se eu não deslizei na berinjela atômica aqui, devo ser capaz de rodar os testes. Obviamente eu quebrei alguma coisa. Não quebrei, funcionou. Eu sou um gênio, meu Deus. Vamos mudar a implementação aqui para ser configure, só para a gente ver o teste quebrar, né? Aliás, aqui é mais importante que isso. Então não vou chamar esse método e o configure não existe mais nos objetos, ele vai quebrar. Um defined method configure para o comando que está lá. Então, este cara daqui, funfe, certo? Certo, muito bem. Uma outra coisa que a gente pode começar a atacar então é o seguinte, olha. Pela forma como eu escrevi aqui o método não consigo falar, gente. Pela forma como eu escrevi o método from, eu me forcei a retornar self, né? Aquela solução que eu falei rapidamente aqui para vocês, olha, já resolve esse problema, né? Eu sou uma mula, tá bem? O método tap do próprio Ruby de Object resolve isso para mim. Vamos fazer o seguinte, só para a gente não fazer shadowing dos valores aqui, das variáveis. Então, olha só. Eu posso agora chamar command.configure aqui, que o retorno deste método tap aqui, olha, na verdade é o próprio objeto onde eu estou chamando o método tap. Então, o que o método tap faz? Pega esse objeto onde ele foi chamado e passa como parâmetro para um bloco e retorna um objeto. Só isso que o tap faz. Então, isso já resolveria também. Vamos ver se isso aqui adianta alguma coisa. Os testes devem continuar passando agora. E se eu for lá no place, então toyrobot command place e tirar o self daqui, o troço tem que continuar funcionando. Bela e lindamente funcionando. Certo? Certo. Dá para melhorar? Na minha humilde opinião, dá. Essa solução do método missing aqui funciona lindamente, né? Uma coisa que eu quero fazer antes de tentar melhorar um pouco aqui é o seguinte, discutir com vocês que essa é uma boa hora da gente ter em mente um design pattern. Nessa hora aqui, de olhar um problema que está lá, que realmente está presente no código, que no meu caso era esse configure, se repetindo em lugares onde eu não preciso dele realmente, com um retorno ali que estava me dificultando os testes, coisas desse tipo, né? Então, quando a gente tem esse tipo de problema, um problema real que está te incomodando, está doendo de alguma forma, é legal conhecer os design patterns para fazer esse tipo de associação mental. Opa, pera lá, este problema que eu estou tentando resolver aqui já tem uma solução bem conhecida. E o nome dele é tal, no caso Decorator. Por que eu falo que nessa hora ele é interessante? Porque você pode debater, inclusive, né? Não só com você mesmo, igual eu fico aqui fazendo aqui enquanto eu gravo esse troço, mas com o seu colega de trampo lá, falar, cara, você conhece o Decorator? Esse problema que você está tendo aí é bem clássico de Decorator, você poderia resolver com isso, né? Então nessa hora o Design Pattern é importante, desenvolvimento orientado à solução, auxiliado, apoiado por patterns, e não desenvolvimento orientado a Design Pattern. Uma coisa que a gente pode fazer é entender como foi que eu implementei esse Decorator, esse Design Pattern especificamente aqui, né? Como é que eu fiz isso? Eu fiz isso usando uma outra técnica, um outro design pattern, que é o forward. Eu estou só pegando o configure quando ele existe no objeto original e passando para ele. É isso que eu estou fazendo no final das contas, né? Porque se o objeto já responde para configure, eu não vou cair aqui no método missing, não é isso? Se ele não responde para configure, eu caio no método missing e ignoro. Qualquer outra chamada, qualquer outro método que não exista, eu continuo explodindo normalmente. Então esse forward, esse jeito de falar, olha, eu quero delegar todos os métodos que o objeto já conhece para o objeto em si, e eu quero ter um método, 2 métodos lá, 3, não importa quantos, que são meus, que têm um comportamento específico. E se esse método existir lá no objeto original, eu quero ter um jeito de passar para ele também. Se não existir, no meu caso, eu só quero ignorar, tá bem? O Ruby já ajuda a gente com esse troço também. Então, uma das coisas que a gente pode fazer aqui no caso é usar um troço do Ruby chamado Simple Delegator para implementar esse troço. Aí, galera,
Eu tô aqui com uma dificuldade mental de como eu vou fazer isso. Porque se a gente usar agora esse cara, ele vai mostrar pra gente um outro problema que tem aqui nesse código. Quer saber? Vamos fazer isso. Eu não queria deixar vocês num cliffhanger aí, mas não vai ter muito jeito. Vamos fazer isso e eu vou mostrar qual que é o problema. Olha, eu vou dar um outro nome para esse cara. Então eu vou retornar nulo, a não ser que o objeto original conheça configure. Se não, eu chamo o configure, né? Ou seja, se ele conhece esse método, eu chamo o método original nele lá. E aí aqui, olha, instead, em vez de ficar estendendo esse módulo aqui, eu posso simplesmente retornar um objeto decorento aqui, ó. Então, posso fazer isto daqui. Cadê? Router. Esse nome é horrível. Retorno um objeto do tipo router, na verdade, que vai fazer forward de todas as invocações recebidas ali de métodos que existem para o objeto que está lá embaixo, que realmente existem. Então, internamente, pode ser que seja inclusive um método missing da vida lá, mas não quero saber, né? O Ruby já está cuidando disso lá para mim. E eu estou preocupado só com o configure. Então, olha, este cara, na minha opinião, ele é um pouco mais bacanudo, porque ele deixa mais claro o intento do que nesse aqui. Nesse eu tenho que ler um pouquinho de código, né? Inclusive, esse código aqui, olha, tá até um pouco menos convoluto que esse aqui, certo? Mas imagina que a gente começa a ter outros métodos específicos. Por exemplo, place, a gente gostou do configure ali. De repente, o move passa a querer fazer alguma outra coisa e a gente quer um método específico para ele chamado direction, não sei. Fica a dica. Então, se aparecer alguma coisa desse tipo, né, aí aqui eu vou ter que começar a colocar mais ifs, enquanto aqui eu posso ser bem mais explícito, bem mais orientado a objeto, seja lá o que isso quer dizer, né, nesse exemplo aí, poderia ser algo assim. Certo? Ótimo, muito bem. Porém, coleguinhas, vamos rodar o teste aqui, ó. O que vai acontecer? Primeiro que vai quebrar tudo, né? Simple decorator. Simple delegator. Sua mula. Eu o tempo todo falei. Deixa eu dar uma olhada aqui na sintaxe do simple delegator, não decorator, Valeriano, seu animal. Então vamos ver aqui, olha, na documentação do simple delegator. Como que é o nome do... claro, né? O mula. Aí fica realmente difícil. Good. Então vamos ver aqui, olha, o que está acontecendo. O cara está dizendo o seguinte. No CLI Registry Spec, a gente está testando contra tipos. Então o que eu estou fazendo? Em todos esses momentos aqui que eu estou falando, olha, vamos usar um decorator, um forwardable, não sei o que. Eu estou usando aquele esquema do Ruby de duck typing. Estou interessado na interface, as mensagens que eu posso enviar para aquele objeto. Aí eu vou lá no meu teste e faço uma coisa que, né, conflita com a interface. De repente eu estou interessado no tipo. Da forma como eu testei esse troço, eu estou preocupado com a implementação, com o tipo que está lá embaixo, mais do que eu estou preocupado com o comportamento. Talvez um teste melhor para o Registry CLI seria um teste de integração, de dizer, meu filho, se eu chamar report perform, passando um robô aí para você, você vai reportar na linha de comando? E é aqui que eu falei que vai ficar o cliffhanger, né? Eu vou deixar para resolver isso aqui no próximo episódio. Pelo amor de Deus, não me bate. A gente fez coisas interessantes, fez coisas legais, né? Mas mudar essa bagaça aqui, a gente deixa para mudar no próximo episódio.
porque não vai dar tempo nesse aqui, eu já tô no meu limite de horário aqui pra gravação. Espero que vocês tenham gostado desse episódio aqui, que vocês continuem gostando. Espero que tenham gostado da minha aquisição aqui, que me deixa falar agora sem ficar chiando o microfone, esse troço todo. Se vocês gostaram, deixa aquele joinha. E não se esqueçam, aceito sugestões, correções, puxões de orelha, abraços virtuais aqui nos comentários do vídeo. E a gente se vê com certeza no próximo episódio. Esse aqui eu acho que foi o 19, não tem minha anotação aqui. Mas o 20º episódio da série está chegando. Tomara que não tenha sido esse o 20º. Um grande abraço para vocês, programistas. Não se esqueçam, divirtam-se programando, que a ideia é tirar a chinfra com esse negócio. A gente se vê no próximo episódio de Phonon Coding. Até lá. Estou livre do burp agora.